É possível pagar menos imposto? É. Tanto na pessoa física quanto na jurídica. Sim. Como? Por exemplo, Passa a dica aí. vamos pensar aí, a gente passou... Uma consulta grátis aqui já. A gente passou recentemente pelo imposto de renda, né? Sim. Então, o que acontece? Por exemplo, tinha muita gente que chega, às vezes, e ela tem duas fontes de renda. Ela tem, por exemplo, Vamos pensar numa pessoa que recebe duas aposentadorias. Uma aposentadoria dela e uma porque ela perdeu o companheiro, né? A companheira e recebe uma pensão. O que acontece? Você junta ali as duas fontes de renda. Quando as duas fontes de renda estão separadas, ela não tem imposto a pagar. Quando junta, somando, ela tem imposto a pagar. Entendeu? E aí, por exemplo, vamos pensar que essa pessoa é um professor que trabalha em duas escolas, né? Então, a gente tem situações diferentes onde a gente pode juntar duas, três fontes de renda. Sim. Uhum. Quando junta essas três fontes de renda, o que o sistema, né, do imposto de renda faz? Ele soma todas as rendas, faz a dedução legal. O que é a dedução legal? É a colher de chá que a Receita Federal dá pra gente. Fala assim, ó, você recebeu 100 mil, mas eu vou te dar um descontinho aqui desses 100 mil de 10 mil, tá? Então, eu só vou apurar imposto para você do imposto de renda sobre 90. Tá? 1%? Não, é mais. Tá. É mais. Mas é só para... Uma exemplificação. Porque fica mais fácil trabalhar com Sim, números. não, eu gosto também que você exemplifique. E aí, o que acontece? Aí ele vai te dar um desconto ali. Sobre esse desconto, aí ele vai ter vai chegar nos 90 mil ali que eu falei. Nesse 90 mil, aí ele vai aplicar a alíquota de imposto, né? Que é provável nesse valor 27,5%. Só que assim... Só 27,5%. Só. Um terço do valor. Que no final, a alíquota efetiva mesmo cai muito menos, porque se você parar para pensar que a sua receita era de 100 e tal... Né? E aí, o que acontece? Aí você vai ter o imposto a pagar. Que é, vamos pensar aí que é 5 mil, tá? Desses 90 mil, vamos pensar que é 5 mil. Só que nessas fontes de renda sua, foi descontado já seu IR. Só que lá na tabela do imposto de renda, é o seguinte, cada faixa de ganho, por exemplo, até... 2.000 e pouco, você não paga imposto de renda. De 2.000 e até tanto, você paga tantos por cento de imposto de renda. E tem a tabela. Lá ele fala do desconto, que é o que acontece? Eu falo que é interessante, às vezes até é complicado de explicar. Porque em cada uma dessas alíquotas, faixas, você tem um desconto que é proporcional àquela faixa do seu ganho que está isento. Entendeu? Não é assim. Não é sobre o... Vamos pensar, 5 mil, 2 mil é isento. Sim. Então, você tem um desconto... Em cima dos 2 mil. Isso. Tá. Então, por isso que tem esse desconto que vai acontecendo em cada proporção. O que acontece? Cada fonte de renda que você tem, cada CNPJ que te paga, ele vai usar a mesma tabela. Só que você só pode aproveitar esse desconto uma vez. Uma vez. Pois é, né? E aí, o que eu falo? Aí que o pessoal como se diz, que a Natália Arcuri não me escute. Uma alternativa para isso é fazer um planejamento de quê? Por exemplo, fazer um PGBL. O PGBL é aquela aposentadoria, né, que você vai pagando todo mês e no final de X tempo você vai receber ela, certo? E o PGBL, ele te dá até 2% da sua da sua faixa tributada, ele te dá a permissão de você deduzir. Entendeu? Então, o que eu faço, por exemplo, para alguém que quer reduzir, sabe o quanto que ganha, sabe que vai ter que pagar imposto e não quer pagar imposto? Ele vai fazer uma poupança forçada e, ao mesmo tempo, ganhar um tempo para pagar esse imposto de renda. Por que ganhar um tempo para pagar esse imposto de renda? Porque, na verdade, você vai pagar imposto de renda. Não tem de onde fugir. Entendeu? Só que você vai postergar esse momento de pagar o imposto de renda. Porque você vai, então, pegar lá esses 12%, a quantidade que é 12% relacionado ao valor que você tem de recebimento, e vai pagar todo mês.
Aí, quando for fazer a declaração de imposto de renda no ano seguinte, a gente pega e faz o quê? Informa esse pagamento. Sim. Aí, o que a Receita Federal te faz? Como você contribuiu, eu vou te devolver. Olha só. Entendeu? Aquilo que eu retive que não era para eu reter. Sim. Certo? Aí ela te devolve. O que é legal nesse caso? E só compensa se a pessoa não for aposentada, tá, gente? Se for aposentada, não é uma boa. Mas se a pessoa não for aposentada, se é uma pessoa que está em idade, onde ela está trabalhando, está ativa, tá, ainda tem... esses programas, VGBL, PGBL, o VGBL, ele não dá essa condição de você descontar. No caso do PGBL, o que acontece? Vamos supor que você lá no final juntou R$100 mil. Só que você juntou isso por 10 anos. Você vai pagar sobre o total que você juntou. Entendeu? Porém, você não vai pagar a alíquota de 27,5% mais. Você vai pagar uma alíquota menor. Por quê? Você já viu essas aplicações financeiras, onde quanto mais tempo você deixa, menos imposto você paga? É isso. É isso. Então, quer dizer, não é que você não vai pagar imposto de renda. Você adiou o momento de pagar o imposto para pagar uma alíquota menor lá na frente. É uma estratégia. É uma estratégia. Aí é o que eu tô falando. Por exemplo, você pode fazer doações. Aí é legal. Por que é o legal da doação? A doação, você escolhe uma instituição. Então, você sabe para onde está indo o teu imposto. Tá. Entendeu? Não é que você não vá pagar imposto. A diferença é que você antecipa o imposto que você ia pagar doando para uma instituição e isso abate no valor que você teria que pagar. Tá. Você vai pagar a mesma coisa, só que você está pagando ao invés de dar para o governo, você está dando para uma instituição que precisa. Isso. Mas eu só posso fazer... Mas a alíquota diminui. Não, o que acontece? A alíquota continua a mesma e tudo a mesma. Mas por você ter contribuído, tem um desconto. Tem um desconto, porque é como se você fizesse uma parte que o governo deveria fazer. Entendi. Aí ele te favorece. Então, vamos dizer assim, para aquelas pessoas que falam assim, eu não sei para onde meu dinheiro está indo. É uma alternativa. Porque a gente fala assim, vou ter devolução do imposto. Você vai ter devolução efetiva do imposto com despesas médicas, de saúde, o dentista, isso você vai ter realmente devolução efetiva do imposto. Entendeu? Os outros são maneiras de você postergar ou dar o destino que você quer para o dinheiro. Entendi. Entendeu? Que é uma coisa legal. Sim. E no caso da doação, se você faz antes, a alíquota é maior que você pode doar. Se você faz no momento de pagar o seu imposto de renda, a alíquota é menor. E aí, como que acontece? Quando você vai lá apurar seu imposto lá e que você vai gerar o DARF lá para você pagar, ele sai dois DARFs. Um para a instituição e o outro. Então dá para você escolher, tem essa opção na hora de pagar o imposto? Tem. Então fez a declaração, passou tudo lá? Desde que você vá fazer pela completa. Se for pela simplificada, aí não. Não. A simplificada já está com as deduções legais que o governo já te dá de bônus. Sim. Então, aí você não pode fazer. E normalmente o pessoal faz a simplificada. Não. Não? Depende. Porque depende do quanto de despesa que você tem. Às vezes, por exemplo, hoje um plano de saúde fica caríssimo, né, gente? Muito. Fica muito caro. E a pessoa tem filhos, então ela tem dependentes. Cada dependente dá uma dedução, entendeu? Então, isso é maior do que ele que fazer o... Isso. Então, assim... foi engraçado que eu atendi, um dos clientes que eu atendi na época do imposto de renda, a hora que eu virei para ele, falei assim, você tem, acho que era quase R$3 mil para devolver ele. Meu Deus, como assim? Como que eu consegui receber de volta o dinheiro, sabe? Aí eu fui explicar justamente essa sistemática. A pessoa até se assusta. Porque normalmente a gente só paga, né? Geralmente a gente só paga, né?